Né? Que não viva mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Queridos, essa música é uma sentença, sabia, para a nossa vida. Quando nós cantamos essa música e nós não praticamos essa música, nós estamos realmente não só blasfemando o nome do Senhor, mas nós estamos dizendo que Deus é mentiroso. Porque morrer não é a morte natural lá, 7 palmos debaixo do chão. Morrer é deixar o nosso orgulho, o nosso caráter ser dominado por Jesus. Se a gente está num lugar como esse aqui, ó, todos nós temos problemas. Eu também passei por um dia, não por um lugar desse, mas eu passei por problemas também, como eu já falei algumas vezes atrás, por dependência química. E eu sei que Deus, eu sei de onde Deus me tirou, e por isso que eu dou toda a honra a Ele hoje. E eu posso dizer, eu não digo 100% que eu estou morto ainda em Cristo Jesus, porque eu ainda sou humano, eu sou pecador, eu sou falho. Não é um título de pastor que vai me fazer santo, não. A santidade eu busco, sabe como? Que adorando a Deus e buscando a presença dEle todos os dias da minha vida, para que eu possa mudar todos os dias. Amém. A minha oração nesses últimos dias, sabe o que é, queridos? Deus, que o Senhor possa me dar cada dia mais amor pelas almas, misericórdia, que eu tenha mais compaixão pelas pessoas. Porque muitas vezes a gente tem um senso crítico de ver uma pessoa na rua, ou ver uma pessoa drogada, ou ver uma pessoa com um problema, e a gente julgar aquela pessoa, que aquela pessoa é um malandro, é um vagabundo, é um não sei o quê, e não é. Todos nós muitas vezes somos vítimas, tá? De um passado ruim que nós tivemos. Todos nós, eu também fui isso. Só que como a última vez que eu vim aqui eu falei isso. Só que nós não podemos deixar o nosso passado, tá, fazer que a gente seja escravo dele até hoje. O nosso passado já passou. Se nós tivermos entendimento da palavra de Deus, se nós começarmos a entender o Evangelho e praticar o Evangelho, o nosso passado ele morre. E nós começamos uma vida de hoje para frente, uma vida nova. Amém. É difícil? Sim, é difícil, querido. É difícil renunciar os vícios, é difícil renunciar o nosso orgulho, é difícil pregar o Evangelho, é difícil. Mas Jesus nunca falou que era fácil. Jesus disse, nesse mundo, vós tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém. Querido, Jesus nasceu sem pecado, ele nasceu de uma mulher santa, uma mulher, tá? que não tinha pecado, mas uma mulher virgem, uma mulher pura. E ele não foi concebido por homens, através do sexo, mas ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. Mas Jesus, ele nasceu e foi uma pessoa igual a nós. Ele teve dores, ele chorou, ele teve problemas emocionais, ele teve problemas espirituais, porque ele teve guerras e guerras com o diabo. Ele teve que se lançar ao deserto, ele teve que ser tentado pelo diabo, ele teve que matar a sua carne dentro do deserto, ao qual ele ficou 40 dias, tá, queridos? 40 dias no deserto, sozinho, passando por necessidades, fazendo tudo ali que ele precisaria fazer, porque ele sabia o que lá na frente esperava ele, que é maior do que espera a gente hoje, que é uma cruz. Um homem que foi bondoso, um homem que ajudou tantas pessoas, um homem que só fez o bem. As pessoas que ele ajudou foram as pessoas que ele crucificaram. Então quando a gente diz, eu já estou crucificado, você tem que analisar assim mesmo. Deus, eu quero matar minha carne, eu quero matar o meu desejo, eu quero matar o meu vício, eu quero matar, sabe, essa coisa que está dentro de mim, por que eu não venço, por que eu não mudo? A gente consegue todas as coisas assim. Você não nasceu por acaso, você não é um objeto qualquer dessa terra, você não é um ET, você veio para essa terra por um objetivo, para cumprir um propósito em Deus. Deus, quando antes de você nascer, tá, acho que é no Salmo 103 que fala, que Deus falou que lá dentro do ventre da tua mãe, Ele já tinha te escolhido. Ele já tinha algo para você. Ele já sabia o que você ia ser. Só que o problema nosso é que nós saímos do trilho, nós saímos do propósito. Quando a gente sai do propósito, a gente faz a nossa vontade, mas não a vontade de Deus. E quando nós dissemos que nós estamos crucificados, querido, a cruz é uma coisa pesada, querido. A cruz ela é uma sentença sobre as nossas vidas.
Então quando a gente canta essa música, nós temos que cantar com muita certeza daquilo que a gente vai fazer. Vai acabar o culto, vai acabar isso aqui e você vai ter a tua rotina normal aqui dentro. Você vai trabalhar, você vai depois descansar, fazer os teus deveres aqui dentro. E aí, como é que você vai ficar? Você vai continuar ainda querendo ficar na cruz? Ou se teu irmão do lado talvez falar alguma coisa, você já vai revidar ou querer xingar ele? Querido, a cruz é um processo de santificação. A cruz é um processo de mudança. A cruz é um processo realmente de você sair do natural que nós vivemos hoje para partir com algo sobrenatural, que é a palavra de Deus. Aleluia. A Bíblia não é um livro qualquer que a gente lê, um livro de história. A Bíblia é um livro espiritual. A Bíblia, se você for ler o contexto todo da Bíblia, a Bíblia é minha vida, é a tua vida. A Bíblia foi escrita por 40 homens em lugares diferentes, em 3 idiomas, há mais de quase 5 mil anos atrás. Mas tudo que está na Bíblia foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E se você olhar na Bíblia, você vai dizer, a minha história está aqui. Porque aqui tem história de prostituta, aqui tem história de homens maus, aqui tem história de reis bons e reis maus, aqui tem história de salvação, aqui fala sobre dinheiro, aqui fala sobre promessas, aqui fala sobre salvação, fala sobre tudo. Então a nossa vida está aqui. Muitas vezes eu falo para as pessoas, nós temos que ser a Bíblia que as pessoas têm que ler lá fora. O falar é muito bonito, mas o praticar muitas vezes é difícil. Aleluia. E eu tenho me colocado muitas vezes nesses tempos agora, querido. Deus tem me levado a um nível de adoração e oração, ao qual eu digo, Senhor, eu quero ser a Bíblia que as pessoas me leem. Eu quero ser uma pessoa diferente. Tá? Eu quero ser uma pessoa onde as pessoas possam olhar em mim e dizer assim, pastor, eu quero ser que nem tu. Pastor, eu quero ser que nem você. Pastor, eu quero algo que tem em você. Sabe, eu digo, Deus, eu quero essa unção que sabe que o Senhor prometeu a tantos homens. Eu quero mais, eu preciso, porque eu preciso impartir isso para as pessoas. Eu aprendi uma coisa, quando eu divido algo meu, eu perco um. Mas quando eu imparto algo que está em mim sobre alguém, eu recebo mais. Porque a impartição, querido, é o que está em mim vai para você. Você recebe, mas eu não perco. Quando eu divido, você recebe e eu perco. Então Deus não quer que a gente divide nada. Deus, Ele quer que a gente imparta. Ou seja, que eu dou o que eu tenho para você. E você recebe isso e eu não perco isso. Ou seja, a unção que está em mim, eu imparto com você. O dom que está em mim, eu imparto com você. Você recebe, mas eu não perco. O que está em você, sabe que você imparte com outras pessoas. Você ora por outras pessoas. Você profetiza sobre outras pessoas. E você não perde isso, porque você está impartindo com ela. Ou seja, você está dando algo seu para ela. Que é de Deus. Amém? Eu queria falar um pouquinho nessa manhã sobre arrependimento. Querido, Deus tem colocado essa mensagem há muito tempo na minha vida. Em alguns lugares eu já ministrei essa mensagem. Como eu trabalho nessa área de cura, nessa área de libertação na nossa igreja, a gente tem atendido muitas pessoas carentes, doentes da alma, doentes do espírito, doentes emocionalmente, psicologicamente. E as pessoas têm chegado a nós e nós temos ajudado pela misericórdia e bondade de Deus. Mas isso, acima de tudo, querido, você só é curado, você só pode sair desse status que você está hoje, dessa situação que você se encontra hoje, quando você coloca essa palavra em prática, o arrependimento. O arrependimento, querido, não é algo que você busca somente com palavras, mas o arrependimento é uma atitude. O arrependimento tem um nome, se chama Jesus. O arrependimento é uma pessoa, é o Espírito Santo. O arrependimento, querido, ele transforma a nossa mente. O arrependimento, ele transforma o nosso coração. O arrependimento gera uma dor dentro da tua alma. Porque tudo acontece dentro da tua alma. Nada acontece, sabe, na tua carne porque você quer, não. Tudo primeiro acontece na tua alma. A tua alma está abatida, você vai ficar abatido. Se a tua alma está feliz, você vai ficar feliz. Você pode só alimentar o teu espírito daquilo que você recebe.
Se você recebe coisa boa, você vai dar coisa boa. Se você só recebe coisa ruim, você vai dar coisa ruim. É a lei da semeadura. A matemática de Deus não é que nem a nossa, querido. A matemática de Deus é diferente. Aquele que dá uma face, dá a outra. Aquele que apanha numa face, dá a outra. Sabe? Aquele que te magoou, você não vai esperar para ele te pedir perdão. Você chega e pede perdão para ele. Sabe? Muitas vezes nós olhamos o Evangelho, nós vamos nos cultos, nós muitas vezes, né, vimos pregações e coisas, a gente acha tão bonito, né? Mas quando a gente for para botar em prática, a gente acha tão difícil. O nosso orgulho não deixa, querido. O nosso orgulho não deixa a gente se quebrar, se quebrantar, sabe? Se colocar no lugar do outro. A misericórdia, querido, misericórdia se chama miséria de coração. Misericórdia é se colocar na dor do outro, da outra pessoa. E todos nós aqui, eu me incluo junto, nós somos vítimas, como eu falei antes, de um passado. Então por isso que nós temos que nos colocar um no lugar do outro e um ajudar o outro. Se eu não estou conseguindo vencer meu vício, cara, vamos lá, eu te ajudo, vamos orar, vamos buscar, vamos, sabe? E o mundo ali fora, querido, ele nunca vai mudar. O mundo vai sempre ser igual. Quem tem que mudar somos nós. Nós nunca vamos precisar dizer assim, ó, eu quero que o governo mude, eu quero que as igrejas mudem, eu quero que tudo muda. Não. Ninguém vai mudar se a gente não mudar. Tudo começa pela gente. Tudo começa pela gente. Se a gente não mudar, ninguém vai mudar também. As pessoas vão olhar a gente sempre com discriminação. Por quê? Porque eu não mudo lá. Eu não mudo. Eu me lembro quando eu era mais novo, que eu, né, também eu fui bastante tempo dependente aqui. Eu vi as pessoas olhavam para mim, sabe, com aquele olhar assim de é um coitado, é um rejeitado, nunca vai dar nada, sabe? Nunca vai dar nada. Isso é uma palavra de condenação. Quando a gente fala para a pessoa que tu nunca vai dar nada, que tu és um desgraçado, que tu és isso, tu estás condenando a pessoa ao inferno já. Tu estás dizendo que a pessoa já está fora da graça de Deus. Então a gente tem que cuidar muito do que a gente solta da nossa boca. Quando a gente chama palavrão, quando a gente chama palavras de maldição e lança sobre uma vida, essa palavra ela volta para ti. A pessoa é condenada, mas você também vai junto. Quando você não perdoa, quando você não se arrepende, você leva a pessoa junto com você, cara. Você leva a pessoa junto com você, no teu ombro. Por isso que você sente tanta opressão. Por isso que você muitas vezes custa a largar o teu vício. Porque aconteceu algo e você não consegue perdoar. Você não consegue liberar uma pessoa. E no natural, querido, não acontece nada, mas no espiritual existe uma batalha, uma guerra entre anjos e demônios. Paulo foi até o terceiro céu, onde está o trono da glória. Existem 3 céus, só para você, para ilustrar um pouquinho. Existe o nosso céu que nós vimos aqui. Existe o segundo céu, que é o céu onde existem as batalhas espirituais. Existe o terceiro céu, onde está o trono da glória, onde está Deus sentado no trono dele. Meu Deus. E querido, nesse segundo céu, onde a gente não consegue ver com os nossos olhos naturais, mas se nós queremos olhar pelos olhos da palavra, os olhos espirituais, nós vamos ver guerra constantemente, que anjos e demônios guerreando ao nosso favor. Quando nós levantamos um clamor, quando a igreja levanta um clamor, pedindo socorro, pedindo, sabe, para que Deus venha nos ajudar, sabe? Anjos do Senhor, eles entram em batalha. A palavra de Deus não deixa mentir, lá no livro de Daniel fala isso. Quando Daniel começa a levantar um clamor por Israel, pela cidade de Jerusalém. O primeiro dia Deus já ouve a oração de Daniel, mas existia uma guerra no mundo espiritual, ao qual o príncipe da Pérsia, ou seja, Satanás e seus demônios, não deixavam a oração vir até Daniel, a resposta vir. Então Gabriel, que é um arcanjo, e mais outros anjos, lutando contra aqueles principados que estavam ali. Depois de 21 dias de guerra e de batalha, a oração desceu. E Deus falou a Daniel, desde o primeiro dia eu já ouvi, mas existiu uma guerra. Então você está numa guerra todos os dias, querido. Todos os dias nós estamos numa guerra, todos os dias nós estamos numa batalha. Cada vez que você ora, cada vez que você clama, cada vez que você entra em desespero, você entra numa batalha. Deus ouve a tua oração sim, porque Deus não é surdo, é ouvido. Porque o Salmo 115 fala que nós, muitas vezes, as pessoas adoram imagens que têm ouvido e não ouvem. Mas o nosso Deus, ele tem ouvido e não ouve.
E o arrependimento, querido, ele gera também uma tristeza dentro do nosso coração. O arrependimento é um pouquinho diferente do remorso. O remorso você peca, mas amanhã você continua pecando. Você se arrepende e você continua pecando. O remorso você ora hoje e diz: Senhor, eu me perdoo pelos meus pecados, mas amanhã você volta a pecar. O arrependimento não, o arrependimento traz uma dor dentro da tua alma, ao qual você pede perdão e você não comete mais o pecado. A gente pode até errar em outros lugares, mas no mesmo erro a gente não erra mais. Tem um ditado que a minha mãe sempre dizia, né? Errar uma vez é humano, errar duas vezes já é burrice. É um ditado popular ali fora, mas é verdade se a gente for ver, né? Muitas vezes a gente erra, se arrepende e erra de novo, se arrepende e erra de novo, se arrepende e erra de novo. Isso gera uma iniquidade, ou seja, a gente vai se acostumando com o pecado. Por isso que a gente não sai dessa zona de destruição da nossa alma, da nossa vida. Por isso que a gente nunca consegue avançar, a gente nunca consegue crescer espiritualmente, nem emocionalmente, nem financeiramente, em nenhum lugar a gente não prospera. Porque a gente está preso a uma iniquidade, a um pecado, ao qual a gente nunca deixou. Se você tem Bíblia, abre comigo no livro de 2 Coríntios. Eu vou ler numa tradução bem, na nova versão internacional, a NVI, que é bem mais fácil de entender. 2 Coríntios 7, querido. Amém. Eu vou ler todo esse contexto, tá? Eu ia ler só um versículo, mas eu vou ler todo o contexto para vocês entenderem o que Paulo está dizendo à igreja de Coríntios. 2 Coríntios 7 diz assim: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Paulo já está dizendo aqui, queridos, nós temos uma promessa, ao qual nós precisamos nos santificar, nos purificar todos os dias, ou seja, vigiar todos os dias, para que a gente não caia em tentação novamente. Amém. Ele está falando do nosso corpo e o espírito. No versos 2 diz assim: concedo-nos lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Ou seja, nós como estamos aqui, vocês estão aqui nesse lugar, um tem que ajudar o outro. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Aqui todos nós somos errados, somos falhos. E aqui todos nós precisamos um ajudar o outro para que todo mundo seja forte, todo mundo possa vencer as tentações que vêm muitas vezes nos destruir. Amém. No 3 diz assim: não digo isso para condená-los. Já lhes disse que vocês estão em nosso coração para juntos morrermos ou vivermos. Paulo diz: nós estamos numa batalha. Ou a gente ganha e vive junto, ou a gente morre junto. Mas que ninguém deixe alguém sozinho, ou que ninguém fique sozinho nesse lugar. Nós precisamos estar juntos. Tenho grande confiança em vocês, e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado. Minha alegria transborda em todas as tribulações. Então, mesmo nas grandes tribulações, nas tristezas, nas dificuldades, você pode ter alegria, porque você tem um Consolador dentro de você. Quando você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, quando você busca a Palavra de Deus, mergulhar na Palavra de Deus e começar a orar e adorar o Senhor, você pode passar por dificuldade, mas você vai ter vitória, sim. Existe uma alegria dentro do nosso coração, existe uma paz que nada, não é droga, não é dinheiro que vai preencher. O que vai preencher isso é a presença do Espírito Santo dentro de nós. Vamos lá no 6, diz assim: Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Ele está falando do irmão evangelista, amigo dele. E não apenas com a vida dele, mas também com a consolação que vocês lhes ministraram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação que vocês têm por mim. Está falando Paulo, né? Que as pessoas estão preocupadas com ele. De modo que minha alegria se tornou ainda maior. Vamos lá no 9. A tristeza, segundo Deus,
produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso, mas a tristeza, segundo o mundo, produz a sua morte. Paulo está dizendo que o arrependimento nos leva à salvação, mas o remorso leva à tristeza e, segundo isso, produz uma morte. Ele está falando de morte espiritual. O arrependimento nos leva à salvação. O que é salvação, querido? De que você morrer, só existe dois caminhos, existe céu e inferno. Acredite você ou não, existe somente dois caminhos. E eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. E se eu puder levar um monte de gente que eu puder levar, eu quero levar junto. Por isso, onde Deus me levar para pregar o Evangelho, eu vou sempre pregar a mesma coisa. Querido, existe céu, existe inferno, você escolhe, você é livre. Para uma criança pequenininha, eu tenho um menino de 6 anos. Eu tenho que ensinar para ele: filho, não faz isso porque é errado. Filho, não é isso. Muitas vezes tem que pegar um chinelinho e dar uma chinelada na bunda também. Tem que educar. Mas para um homem, uma pessoa adulta, a gente só tem que liberar uma palavra, querido. Ou você escolhe a salvação, ou você escolhe a morte. Você decide. Você tem livre-arbítrio, querido. Ninguém pode, como é que eu vou dizer? Ninguém pode obrigar você a ir para o céu. Nem Jesus faz isso. Porque a própria Bíblia diz que o Espírito sempre é cavaleiro. A porta do céu para Jesus entrar, está dentro da tua alma, dentro do teu coração. E essa tramelinha está por dentro, você é que abre. Se você não abrir, Deus não entra. Se você abrir, Ele entra e faz morada. E aí Ele muda a tua história. Amém. É difícil? É, como eu falei. Não é fácil, querido. Não é fácil viver o Evangelho. É difícil, sim, porque é renúncia. O Evangelho é renúncia. O Evangelho é deixar, muitas vezes, as coisas, sabe, boas ali fora. Muitas vezes tem ali as mulheres fáceis, prostituição, sabe, drogas e, enfim, tanta coisa ali que a gente pode estar ao nosso alcance. Mas o Evangelho e a santidade de Deus é dizer assim ou não ao pecado. A gente não tem que condenar as pessoas que estão ali fora. A gente tem que amar elas também. Nós temos que amar as prostitutas, nós temos que amar as pessoas que não conhecem Jesus. Porque também são vítimas de um processo lá atrás. No 10 diz assim, vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que edificação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Assim, se lhes escrevi, não foi por causa daqueles que cometeram um erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por si próprios como são dedicados a nós. Por isso, tudo fomos revigorados. De encorajados, ficamos mais contentes ainda ao ver que Tito estava alegre, porque seu espírito recebeu refrigério por todos vocês. Então o 12 diz assim, por tudo isso, depois que você começa a buscar a palavra, quando você começa a ter esse entendimento, a gente começa a ser revigorado, ou seja, Deus dá uma força maior dentro de nós. Uma força que homem nenhum tem, homem nenhum consegue, dinheiro nenhum compra, prazer nenhum traz esse vigor, essa alegria, porque isso só vem de Deus, isso só vem do céu. Por isso que nessa manhã, queridos, essa palavra possa ter falado com você, que nessa manhã você possa realmente entender que o arrependimento na tua vida é a chave de uma nova vida, de uma mudança, de uma metanoia, ou seja, mudança de mente. Eu sei que todos os dias vem pessoas pregarem aqui, eu sei que muita gente já falou sobre isso, muita gente já ministrou sobre isso, sobre a vida de vocês. Tem pessoas aqui que já saíram, que eu não estou vendo aqui da última vez. Eu não sei o que aconteceu com elas, onde elas estão. Alguns rostinhos de vocês eu estou vendo novamente. Algumas pessoas aguentam ficar 9 meses num lugar como esse. Muitas vezes não querem nem ir embora, porque se converteram.
e querem viver essa vida plena aqui com Deus. Muitos não resistem, muitos querem voltar para a tentação. Muitos querem voltar para o vício. Só que você sabe que você conhece os dois lados da moeda. Você conhece o lado bom e o lado ruim da vida. Eu sei de uma coisa, querido, quando a gente conhece o lado ruim e a gente volta para esse mesmo lado ruim, a gente não pode botar a culpa nas pessoas. Não pode botar culpa em Deus, não pode botar culpa no país, no governo. A gente tem que olhar para dentro de nós e dizer assim, eu sou culpado por isso. Eu sou culpado porque eu quero voltar. E quantas vezes eu caí, querido? Quantas vezes eu disse, eu vou voltar. E eu voltava. Ninguém me impedia de eu voltar. Mas quando eu voltava, eu me arrependia. Aliás, eu tenho um remorso, não me arrependia. E quando a gente se arrepende, a gente não volta mais. Né? Eu tinha um remorso. Aí eu chegava lá e disse, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui de novo? Por que eu estou cheirando de novo? Por que eu estou bebendo de novo? Por que eu estou me prostituindo de novo? Por que eu estou fazendo tanta coisa ruim de novo? Lá eu voltava para a igreja novamente. Com o rabinho entre as pernas, quietinho, sabe? Uma tristeza. Sabe? Até que um dia eu decidi, chega, eu não quero mais essa vida. Eu decidi, chega, a minha vida vai ter que ser mudada. Eu decido ser feliz. Eu decido fazer coisa diferente. Eu decido. Porque, querido, ou você domina ou você é dominado. Não existe solução. Não existe remédio. Não existe nada. Existe só uma coisa. Você domina ou você é dominado. Como eu falei antes, o livre-arbítrio está dentro de você. A morte e a vida está dentro de você. Você escolhe. Você está num lugar hoje onde você está aprendendo muitas coisas. Você está aprendendo a palavra de Deus. Você está sendo cheio de palavras de conforto, de palavras de talvez até de confronto. Palavras que dói talvez no teu coração, dói na tua vida. Porque são verdades que você talvez nunca queria ter ouvido. Você muitas vezes não quer ouvir isso. Porque eu sei disso. Porque muitas vezes as pessoas falavam para mim e eu não queria ouvir. Eu dizia, isso é mentira, não pode ser assim, não é assim, eu vou mudar do meu jeito. Mas eu ia lá e quebrava a cara novamente. Hoje eu tenho 47 anos, eu digo, Deus, eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje há 20 anos atrás. Sabe, talvez hoje eu seria meu Deus, eu já podia estar, sabe, pregando nas nações, que é o meu sonho, é viajar o mundo pregando o Evangelho. Ajudando pessoas, ajudando igrejas, ajudando. Sabe? Mas por quase 20 anos eu fiquei parado. Eu era crente, mas um crente parado. Porque eu não entendia. Eu não entendia o meu chamado, eu não entendia o que Deus tinha para mim. Mas quando eu entendi, sabe, foi assim, ó, rapidinho. Deus mudou toda a minha história. E quando eu falo de mudar a história, eu não estou falando de vida financeira, não. Eu não estou falando eu estou falando de mudar aqui dentro. Mudar aqui, ó, a minha mente. Eu não quero mais viver uma escravidão. Eu não quero mais viver de migalha. Eu não quero mais viver que as pessoas ficam me apontando o dedo. Eu quero que as pessoas olhem para mim e acreditem em mim. Eu quero que as pessoas olhem para mim e dizem assim, eu quero esse Deus que você tem. Que nessa manhã que você possa ter essa palavra, o arrependimento, ele possa entrar no teu coração. Em nome de Jesus. E você possa fazer uma introspecção, você possa olhar para dentro de você. Quando você sair daqui, você vai fazer os seus afazeres. Que você possa